Por que despertar o terceiro olho? Onde isso pode te levar? Quais são os benefícios? E será que existe algum risco nessa prática? Se tudo isso é importante para você, acompanhe o vídeo hoje que nós temos bastante coisa para falar. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, professor de autoconhecimento e hoje eu quero compartilhar com você essas informações a respeito do terceiro olho e falar um pouquinho sobre a minha própria experiência nessa jornada de despertar desse órgão sutil. Então, primeira coisa para você que está chegando agora e de repente assim está se perguntando, afinal de contas, o que é o terceiro olho? Sem entrar em maiores detalhes, sem delongar muito no assunto, já que a gente tem vídeos anteriores falando sobre os chakras, o terceiro olho é um centro de energia que fica exatamente entre as sobrancelhas. Todos os nossos centros de energia, eles têm certas habilidades, eles têm certas funções. A gente poderia dizer que eles são pequenos cérebros ou pequenos processadores encarregados de determinadas funções no nosso sistema sutil. Por sistema sutil, eu quero dizer o nosso sistema de consciência e de energia, porque uma coisa nunca está livre da outra. E o terceiro olho, ele tem várias qualidades, características e capacidades e que vão muito além do que a gente popularmente escuta dizer de que o terceiro olho, ele é o olho da clarividência. Geralmente a gente tem essa associação, abrir o terceiro olho, as pessoas até falam assim como se fosse uma chavinha, né? Clique, abrir o terceiro olho, clarividente, estou vendo espíritos em toda parte. E isso não é verdade, não é dessa maneira que as coisas funcionam. Você pode entender os nossos chakras, os nossos centros sutis e o terceiro olho também como músculo. O que significa isso? Você não vai para a academia e de repente você volta para casa com aquele bíceps enorme porque você fez um dia de exercício. Você tem um processo. Nesse processo, o seu corpo vai se readaptando a uma nova rotina. Nesse processo da academia, que é o nosso exemplo, você vai passo a passo fortalecendo o seu sistema cardiorrespiratório, vai fortalecendo o seu sistema muscular e como consequência disso, o seu corpo ele assume uma nova forma, uma nova força, novas qualidades. Vamos trazer isso para o nosso terceiro olho e, na verdade, para todo o desenvolvimento da nossa consciência. É um processo e conforme você vai exercitando, os resultados vão aparecendo. Tudo funciona assim. No corpo, na saúde, na nossa alma funciona exatamente da mesma maneira. Ok. Falei para você assim, terceiro olho não é só aquela ideia de que a gente virou clarividente da noite para o dia, abrir o terceiro olho. A gente vai exercitando. Conforme esse exercício vai acontecendo, qualidades desse centro de energia vão se tornando cada vez mais presentes para você. Lembra o exemplo que eu dei para o músculo? Se de repente hoje você não consegue levantar uma caixa pesada e você se exercita, daqui a um ano aquela caixa vai parecer para você assim como se fosse natural você levantar aquele peso. Torna-se natural você utilizar algo com o qual você começou a trabalhar. Terceiro olho não é muito diferente. E como eu disse anteriormente, nenhum dos nossos centros energéticos é diferente. Nós vamos exercitando e isso vai sendo incorporado no nosso sistema como parte das nossas habilidades de consciência. Então a primeira coisa que a gente começa a perceber quando desenvolve o terceiro olho é centramento. Uma pessoa quando ela é dispersa, por exemplo, quando ela não consegue focar em alguma coisa, quando ela começa num assunto falando sobre uma coisa e de repente ela está falando sobre outro que não tem nada a ver com aquele contexto. Isso é falta de foco. Terceiro olho, ele traz foco para nós. Segunda habilidade do terceiro olho, clareza mental. O que é clareza? É a capacidade de você conseguir concatenar as suas ideias sem contaminá-las com, muitas vezes, crenças sociais, com traumas e fobias que a pessoa tenha, com ideias errôneas. Clareza é isso, é você ver as coisas como elas são. Então, se a gente está falando em centramento e clareza, isso significa que também, quando a gente vai despertando o terceiro olho, a gente vai se tornando mais intuitivo.
Porque a intuição é a capacidade da gente se conectar com o campo de consciência universal sem a necessidade do pensamento racional. O que é o pensamento racional? É aquele que faz links, né? Que diz assim, bom, se eu chutar uma pedra, então eu machucarei o meu pé. Esse é o pensamento racional. Ele é muito bom para várias coisas no nosso mundo, mas a intuição, ele é o pensamento da mente abstrata, da mente superior, da mente búdica, como a gente poderia falar. Então ele não precisa de links, ele não precisa que a gente tenha uma informação armazenada para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga entender a origem das coisas. Então a intuição, né, e o terceiro olho, como porta dessa conexão, ele nos coloca também em contato com a mente abstrata universal. Ou seja, despertar o terceiro olho também vai te deixar mais criativo, mais fluido, até mais sábio, a gente poderia dizer. Porque sabedoria é diferente de conhecimento adquirido através dos livros. Você pode ler vários livros sobre natação, mas é só quando você entra na água que você vai ver se os seus livros funcionaram. E geralmente não funciona, porque você apenas leu sobre algo, você não viveu o processo. O terceiro olho, ele traz para nós essa capacidade de conexão. E essa é uma chave bem importante para você entender. Essa é uma palavra-chave que é sensacional. Conexão. Com o quê? Com reinos de consciência mais elevados. Esses reinos são aqueles que estão dentro e são aqueles que também estão fora. Então uma pessoa, quando desenvolve o seu terceiro olho, ela, por consequência, porque o terceiro olho ele também é conhecido como uma chave mestra de comando do nosso sistema de energia, por consequência, ela vai despertando outros centros de energia na sua própria constituição. Ela vai crescendo em termos de consciência, tá? Isso pode ser consequência do desenvolvimento do terceiro olho, nem sempre é direto, porque tem métodos que não fazem dessa maneira, mas de uma maneira geral, num treinamento bem direcionado, despertar o terceiro olho significa expandir a sua consciência também, porque vai colocar você em contato com as verdades interiores e com as verdades cósmicas também. Que verdades cósmicas são essas? Bom, a primeira e a mais simples é que existe todo um campo de informação infinito e invisível que nos cerca e que não é visto pelos olhos físicos e nem mesmo pelos 5 sentidos. Então, terceiro olho também tem vamos chamar assim, um sobrenome, né? Ou um apelido. Sexto sentido, perceber as realidades que vão além daquilo que a gente consegue conceber através dos nossos 5 sentidos. 5 sentidos é mente concreta. Sexto sentido é mente intuitiva, é mente abstrata. Então a gente começa a ter acesso a um manancial de informação que vai além daquilo que a gente consegue conceber no seu sentido mais, digamos assim, mais racional das coisas. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de onde que o terceiro olho funciona no meu dia a dia. Como que eu posso utilizar isso? Primeiro é o mais interessante. Quando nós começamos a trabalhar com o desenvolvimento do terceiro olho, imediatamente, a gente já era terapeuta nessa época, o nosso modo de atendimento mudou radicalmente, porque eu percebi que o formato e as técnicas que eu utilizava antes disso, elas eram muito rasas. E elas geralmente não levavam a pessoa até a origem do seu problema. O terceiro olho, como ele consegue enxergar aquilo que vai além da mente racional, ele consegue conectar as coisas. Lembram da palavra que eu falei? Conexão. A gente consegue conectar coisas que a mente racional não consegue conceber. Então esse é o primeiro ponto. A gente começou a mudar a nossa maneira de atender. Segundo, a gente começou a mudar a nossa maneira de se alimentar. Então se você já teve acesso a vídeos mais antigos em que a gente fala sobre alimentação e fala dos malefícios da farinha, do açúcar, dos ultraprocessados, dos derivados de animal, existem estudos hoje, em termos de medicina, dos médicos mais holísticos que percebem o mal que isso faz. Tá? Farinha, açúcar, derivados de animal, só abrindo um pequeno parênteses, eles são considerados a causa de cerca de 12 mil doenças no nosso mundo. Se você estuda esse tipo de assunto, você entende racionalmente por que ele faz mal. Mas se você desenvolve o terceiro olho, quando a gente passa, por exemplo, no supermercado, a gente sente quais são os alimentos que o nosso corpo precisa, quais são aqueles que ele quer distância.
Quais são as frutas que são orgânicas? Quais são as frutas e verduras que a gente pode comprar sem medo? Porque a planta ou a árvore ainda tem vitalidade. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, num sacolão de frutas e verduras, é muito simples para a gente reconhecer quando tem laranjas que estão sendo vendidas e às vezes a laranja está muito bonita aos olhos, mas a árvore está desvitalizada, porque está sendo... as laranjas estão sendo produzidas à base de muito fertilizante, ela está sendo excessivamente forçada a produzir. Como consequência, embora a laranja esteja bonita aos olhos, ela não tem vitalidade. Então, isso sem falar nesses outros alimentos que eu acabei de mencionar para você. Para mim, passar numa gôndola que tem assim farinhas, por exemplo, que tem supermercados que tem gôndolas com todos os tipos de farinha, é como se eu estivesse andando naqueles instantes no meio do deserto do Saara, numa tempestade de areia. É sufocante, porque o nosso corpo de energia ele começa a se tornar mais perceptivo, mais sensível. E essa mesma sensibilidade que funciona para nós quando a gente vai atender uma pessoa, quando a gente vai escolher os nossos alimentos, também acaba se tornando um ponto de seleção para as pessoas com quem eu gosto de estar e compartilhar, e outros que a gente prefere manter distância. Por quê? Muitas pessoas podem ser bonitas, podem ter um assunto, são boas de conversa, são pessoas que a gente diria do lado de fora nós são maravilhosas, mas o campo de energia é tóxico. E como o campo delas não é bom, eu prefiro evitar contato. Por quê? Porque isso vai me fazer mal. Da mesma maneira que se eu entrar num oceano eu vou sair dali salgado, porque a água do mar tem essa característica, eu não consigo entrar no mar e sair dali sem estar molhado e sem estar salgado, eu não consigo entrar num ambiente. Isso vale para quem tem esses centros despertos ou não. A gente não consegue entrar num ambiente e sair dali sem trazer um pouco do ambiente conosco. Então a gente se torna seletivo em termos de pessoas, em termos de música, em termos daquilo que a gente assiste, em termos daquilo que a gente consome, em termos daquilo que a gente vê. Tá? Então a gente se torna seletivo para trazer coisas para o nosso sistema que contribuam com ele, ao invés de nos envenenar ainda mais. Por exemplo, se você tem o hábito ainda de assistir TV aberta, provavelmente já percebeu que a vibração de programas jornalísticos, de novela, nem se fala, de programas de terror, de suspense, de violência, a gente sabe, se você estuda um pouquinho de espiritualidade, sabe que a vibração lá não é boa. Mas o quanto você sabe com a mente e o quanto você sabe porque você sente como uma verdade interior. Isso é diferente. E o terceiro olho traz para nós essa possibilidade de entender as coisas por uma experiência direta. Então aqui onde eu estou gravando esse vídeo agora, a gente tem algumas plantas. A gente às vezes olha para as plantas e diz que aquela planta ali está com sede. Não é porque ela esteja aparentando algo. É porque ela exala pelo seu campo energético e a gente, como tem essa sensibilidade, olha, percebe, reconhece e interage. E consegue dessa forma entender melhor os problemas das outras pessoas, entender as situações que elas estão passando e, como consequência, entender os nossos limites, as nossas dificuldades e os bloqueios que nós mesmos criamos. Então o terceiro olho, ele é uma porta que nos conduz à verdade sobre vários aspectos. Lembra do que eu falei? Ele traz clareza. Clareza é luz e luz é verdade. Então ele nos dá acesso a um novo campo de informações, de clareza e de verdade sobre o mundo que nos cerca e sobre quem nós somos. E aí, gente, é aí que começa a brincadeira, porque eu posso acreditar que eu sou parte do universo. Se você está caindo aqui assistindo esse vídeo, você já deve ter ouvido isso. Mas você já viveu a experiência de estar integrado com o universo? É diferente. Você pode acreditar num campo espiritual, mas você já viu esse campo espiritual? Você pode acreditar em coisas que podem ter sido deixadas para nós como uma herança dos maiores santos e mestres desse mundo, mas você já viu? Se você não vive o processo, é só uma ideia na sua cabeça, é uma crença. Tá? E crenças são tão vazias quanto um ovo, uma casca de ovo, se não tem nada lá dentro. Crenças são isso, uma casca do processo. A gente precisa entrar mais fundo para entender, para reconhecer quem nós somos. E o terceiro olho, ele é uma porta de acesso, ele é uma porta de contato, uma porta de conexão para isso.
Então, vários problemas do nosso sistema energético se solucionam, não todos, tá? A gente precisa deixar bem claro, não tudo, mas uma parte sim se soluciona. Várias questões sobre quem nós somos, sobre a nossa busca, elas começam a se ajustar. Porque quando eu vou entendendo melhor a minha consciência, como ela funciona, e quais são as minhas dificuldades, realmente o universo, que ele é um espelho de quem eu sou, ele começa a se transformar para mim. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando do nosso entre eu e a Valéria, abrir as portas de percepção a partir do terceiro olho foi como se a gente tirasse um véu dos nossos olhos. E olha que a gente já tinha uma busca espiritual, já era terapeuta bastante experiente quando esse processo começou a acontecer. E foi deixando para trás coisas que a gente percebia, não, isso aqui é muito raso, não é isso que eu quero. Eu quero abrir mais a minha percepção cada vez mais, com cada vez mais profundidade. E outra coisa que, né, para a gente talvez finalizar aqui, terceiro olho não é uma chavinha liga, desliga, clique, clique, ligou, desligou. Ele tá mais para um dimer. É um processo que ele vai se expandindo, quanto mais você o exercita, mais ele se expande, mais ele se abre. E o universo é infinito. Nós temos infinitas dimensões acontecendo no aqui e agora, dimensões de existência. Nós temos campos de conhecimento que não têm limitação para serem aprendidos. E a nossa estrutura interna, nós como consciência, nós também não temos limite. Então, apesar de eu já estar nessa jornada já tem mais de 10 anos, eu continuo me surpreendendo com coisas que eu descubro a meu respeito. Com que eu aprendo a respeito do meu ser, a respeito do universo, a respeito de como as coisas funcionam. Então eu não paro de me surpreender. E aliás, né, surpresa, assombro, são coisas que fazem parte desse processo de despertar. A gente se assombra com coisas que antes pareciam tolas, comuns ou pequenas. Porque a gente começa a recuperar a nossa inocência, a nossa capacidade de ver aquilo que vai além das formas comuns. Muito bem, aí você deve estar se perguntando, e esse processo, ele é simples, ele é fácil, ele demora, tem riscos? Olha, risco? Não tem. Se você se considera uma pessoa, digamos assim, que está mentalmente estável, tá? Importante, olha só, mentalmente estável. Não tem risco. Um esquizofrênico, o esquizofrênico já está meio fora da casinha, despertar o terceiro olho, precisa de um pouco de atenção e um cuidado bem próximo. Mas se você não está nessas questões, se você está assim, entre aspas, né, naquela nossa neurose comum, né, e hoje em dia tem muitas pequenas neuroses comuns, é um pouco ansioso, talvez tenha algumas dificuldades depressivas, talvez você até se considere meio agitado, quem sabe você tem um pouco de TDAH, né, que é a doencinha da época agora. Então se você tem esses pequenos quadros assim, um pouquinho, que te tira um pouquinho assim do que a gente considera o comum, o normal e o equilibrado, ele vai fazer muito bem. Despertar o terceiro olho vai fazer muito bem para você. O risco é se você estiver entrando nesse processo para ter algum tipo de ganho egoísta, tá? Não vou nem dar mais definições para isso. Se você está entrando de maneira egoísta no processo, não, melhor não fazer. Vai estudar um pouco mais, tá? Vai trabalhar suas crenças, vai ler um pouco mais os livros dos mestres aí para você entender que esse não é o caminho. Se o seu objetivo sincero é autoconhecimento, é expansão da consciência, é se tornar uma pessoa que está a serviço de um bem maior, mesmo que você tenha assim, esses pequenos desajustes que eu mencionei, tudo isso se soluciona com o processo. Então tem pequenos riscos? Tem para essa faixa de pessoas, mas no modo geral só vai fazer bem. Então assim, riscos não, como eu mencionei, se você é sincero na sua busca. Demora para o processo acontecer? Eu vou dizer assim, existem diferentes técnicas para despertar o terceiro olho. Algumas vão te colocar mais em contato com certas camadas, outras vão te colocar mais em contato com outras. No entanto, pela nossa experiência, eu diria assim que em 3 meses a pessoa já vai começar a perceber resultado, tá? Digamos assim, no geral. Tem pessoas que percebem um resultado já na primeira meditação e o exercício de terceiro olho, ela já vai perceber resultados. Tá? Geralmente na primeira ela percebe. O que não significa que isso seja uma coisa que já vai se incorporando na sua vida. É um processo gradual. Tá? Lembrem sempre do exercício do músculo. É um processo. É algo que vai crescendo, que vai se desenvolvendo com o tempo e que vai te colocando sempre em níveis de percepções de realidades diferentes. Então, se você pegar um dos nossos vídeos de meditação aqui do YouTube,
Nós temos aqui exatamente 99 vídeos, todos eles são meditações baseadas no conhecimento do terceiro olho. É muito raro uma pessoa que faz uma das nossas meditações e não tenha um resultado na primeira vez. Tá? Isso mostra que é rápido quando você está praticando com alguém que conhece o processo. Então, nesse sentido, na primeira vez, provavelmente você já tenha resultado. Para você treinar em casa e começar a perceber em si mesmo, isso pode demorar um pouquinho mais, dependendo da situação energética da pessoa. Mas 3 meses já é um tempo para que as coisas comecem a acontecer, desde que ela se dedique, desde que ela esteja se dedicando nesses 3 meses. O que é dedicação? Pelo menos 15 minutos de treino por dia. É fazer exercícios de meditação, é fazer exercícios direcionados e aplicar isso no dia a dia. Tá? Então, é um despertar que é progressivo e, como eu tenho falado desde o começo, é um despertar que ele vai num crescente e que não é limitado. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é realmente instigar você. Vale a pena despertar o terceiro olho se você é sincero na sua busca? Com certeza. Provavelmente esse é um dos maiores tesouros que você vai encontrar nessa busca. São muitos, mas essa é uma porta para você encontrá-los, sem sombra de dúvida nenhuma. Você tem ganhos com isso em todas as áreas da sua vida. Todas não têm limitação. Tá? Desde que você esteja sincero na sua busca, procurando por si mesmo uma conexão legítima com a sua alma, com certeza você vai ter muitos ganhos com isso. Tá? Tem métodos diferentes para isso? Tem, com certeza tem. Tá? E nós, inclusive, temos um curso específico sobre o despertar do terceiro olho, e nesse vídeo específico eu estou até instigando você a conhecer esse conteúdo e a participar dos retiros que a gente realiza aqui com esse objetivo. Qual que é a diferença de você fazer um curso ou de você fazer uma vivência? É bem simples. Como você tem ali toda uma estrutura de pessoas que já conhecem e sabem o que estão fazendo, o desenvolvimento se torna mais rápido. Tá? Quando você lê um livro, você tem um resultado. Se você está junto com a pessoa, o especialista que escreveu o livro, o resultado é muito diferente. Então, esse é o objetivo do processo, tá bem? Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema, se alguma coisa você acha que é importante ser esclarecido, coloca aqui embaixo nas perguntas que a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Um abraço, a gente se vê na próxima.